Bom dia, vamos iniciar a nossa 27ª semana de aula e hoje nós vamos falar sobre reprodução sexuada. A reprodução sexuada, já diz, né, é através de gametas, então envolve os gametas, muito importante porque há uma variabilidade genética nesta reprodução, ou seja, os indivíduos eles são semelhantes, mas eles não são iguais aos pais, né, porque o DNA é 50% da mãe, 50% do pai, por isso que há essa variabilidade genética. A fecundação ocorre através da união dos óvulos e dos espermatozoides e, através disso, então, os seus descendentes, né, formados, eles terão características 50% do pai, 50% da mãe, né, dos genitores ali. Bom, desvantagem desse processo é que é uma reprodução lenta e que há um alto custo energético, um gasto energético. E a vantagem, então, é justamente a variabilidade genética, né? A espécie ela tem uma maior chance de sobrevivência. Porque, por exemplo, uma doença pode afetar um indivíduo, mas outro não. E aqui do lado vocês têm o período de gestação, né, e incubação de alguns animais aqui. Tá? O elefante, por exemplo, dos 624 dias é a gestação, né? O ser humano, 270 dias. Então, cada espécie tem um tempo de gestação ou de incubação diferente. Fecundação interna. Fecundação interna é a união dos gametas e ele ocorre dentro do corpo da fêmea. Durante a cópula, o macho ele usa os seus órgãos, né, genitores, para liberar dentro do corpo então da fêmea os espermatozoides. A fecundação externa, então, é preciso, né, para que haja a água nesse tipo de reprodução externa, para que o gameta masculino ele possa conseguir se deslocar até onde está o gameta feminino. Os machos eles precisam eliminar uma grande quantidade de gametas, né, para garantir que alcancem os óvulos. Então, o caso do sapo, né, das rãs. A reprodução das plantas. As plantas elas também têm esse processo de reprodução sexuada, porque elas produzem, as flores são os órgãos reprodutivos delas e elas produzem os grãos de pólen, que é o gameta masculino, e o óvulo, que é o gameta feminino. Aqui nós temos os grãos de pólen, né, alguns tipos, e aqui estão os óvulos. Então, na flor, ela é o órgão reprodutivo. Nós temos aqui a parte feminina e aqui nós temos a parte masculina, onde há a produção dos grãos de pólen e aqui onde há a produção, então, dos óvulos. Os grãos de pólen, eles caem aqui no estigma, né? Formam um tubo que vem fecundar, então, os óvulos na flor. Os agentes polinizadores são extremamente importantes. São aqueles que transportam o pólen de uma flor para outra, garantindo a sobrevivência e a perpetuação, então, da espécie, né? Que pode ser feito pela água, pelo vento, pelos animais que visitam as flores em busca do néctar, do pólen, acabam levando este pólen grudado no seu corpo, vão visitar outras flores e assim levando o pólen de uma flor para outra. E as flores, elas também têm estratégia para atrair esses animais, né? Os insetos, por exemplo, que são as cores delas, elas são coloridas, e também o perfume, né? Os odores para atrair esses animais, que podem ser insetos, podem ser pássaros, que fazem esta polinização. Tipos de desenvolvimento, ele pode ser desenvolvimento direto ou desenvolvimento indireto. Então, por exemplo, o desenvolvimento direto
Um exemplo, nós, os seres humanos. Então, nós nascemos com um determinado aspecto e que ao longo da nossa vida vai ser o mesmo. A única diferença é que a gente vai aumentando de tamanho, né? Então, nós nascemos com aquelas características, olhos, nariz, boca, né? E apenas aumentamos de tamanho. Esse é o desenvolvimento direto. O indireto, não. O indivíduo ele sofre transformações, que são esse tipo de transformações é chamado de metamorfose ao longo do ciclo da vida dele. Por exemplo, aqui o sapo, né? Então ele tem ali os seus gametas que foram fecundados, originando os zigoto, por exemplo. Depois vem o girino e o girino vai se desenvolvendo e dando forma ao adulto. Um outro exemplo aqui da borboleta, né? A borboleta, ela não nasce com a forma definitiva dela. Ela passa por processos que são chamados metamorfose. Os pintinhos, ó, eles já têm forma definitiva, só vão aumentando de tamanho. As atividades é na apostila, na página 9, a 3 e a 4. Uma boa aula e até a próxima semana. Beijo!